Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, meus caros alunos, esse foi o melhor método que nós encontramos para prosseguirmos com o nosso conteúdo, senão ficaria um atraso muito grande, devido a este período de afastamento que nós estamos cumprindo por determinação das autoridades civis, né? Foi um trabalho enorme conseguir gravar esse vídeo, tanto por questões de espaço, de tempo, né? Nem sempre se encontra o lugar silencioso, o ambiente mais silencioso possível. Eu armei uma arapuca enorme para poder fixar essa câmera desse celular de uma forma que fosse um pouco mais agradável de se enquadrar, né? Então, por favor, valorizem esse vídeo porque ele não está sendo fácil de fazer. Literalmente eu suei a camisa para poder organizar todo esse ambiente, tá? Talvez não seja ainda o melhor ambiente do mundo, mas pelo menos é o que nós temos para hoje e pelo menos vai funcionar de alguma forma, né? Eu espero que funcione de alguma forma, pelo menos o conteúdo não vai ficar atrasado. Eu pensei em dividir essa aula em duas partes. Uma primeira parte sobre Grécia até o período helenístico e uma segunda parte sobre Roma, tá? Essa primeira parte, até o período helenístico, valeria tanto para primeiro ano quanto para terceiro ano, porque seria o mesmo conteúdo, tá? Inclusive os textos que eu pedi para vocês fazerem o trabalho são muito semelhantes em termos de conteúdo, em termos de recorte espaço-temporal. Não que eles sejam semelhantes em método, em objeto de estudo, né, em foco do estudo, porque não são. Mas, enfim, são o mesmo conteúdo, essa primeira parte da aula. A segunda parte da aula ficaria só a cargo do terceiro ano, que nós entraríamos em monarquia romana, tá certo? Esse período em que Roma foi governada por reis. E veremos também que esse nome monarquia não se aplica a Roma, tá? Tem um outro nome. Nós veremos por quê. Porque não se pode usar esse nome monarquia. Mas fazendo um pequeno retrospecto a respeito do que nós havíamos trabalhado nas últimas aulas, nós estávamos no período arcaico, período do florescimento das cidades-estado gregas, tá? A maioria das cidades-estado gregas, inclusive aquela mais famosa, que é a cidade de Atenas, foram fundadas mais ou menos neste período que nós damos o nome de arcaico, certo? Nós vimos que essas cidades surgiram a partir de um esquema gentílico, explico, né, a partir daquelas genos, certo? Aqueles agrupamentos familiares estabelecidos a partir de vínculos consanguíneos e vínculos identitários, né? E este esquema gentílico, essa estrutura gentílica é obtida após a invasão de alguns povos indo-europeus ao território da Hélade, certo? A região do Mar Egeu. Então, o que nós temos é o florescimento das cidades-estado a partir dessa estrutura gentílica obtida dessas invasões, certo? É isso que nós temos a partir de agora. Pelo menos por enquanto é o que nós temos. Isso é o que nós havíamos estudado. Com o primeiro ano ainda fui um pouco mais além, certo? Nós já estávamos estudando uma outra parte, mas vamos fazer esse retrospecto todo, porque depois de muito tempo que nós não temos aulas presenciais, talvez seja interessante. Primeira coisa então, havia um grupo familiar, certo? De parentes de primeiro grau, e deste grupo familiar de parentes de primeiro grau, no máximo primos de segundo grau, estava a base de toda a estrutura política grega, pelo menos nessas cidades-estado mais clássicas, por exemplo, Atenas, não é?
pelo menos sobre Atenas nós podemos falar dessa forma. Então havia a família como nós a conhecemos, né? Este agrupamento familiar que divide em vínculos de consanguinidade, e este grupo era a base da política grega. E este grupo, quando se expandia, não só se expandia para além deste pequeno agrupamento familiar, até primos de segundo grau, quando se expandia para familiares ainda mais afastados, se formava a chamada Genos, certo? A Genos, com seu patriarca, eram, portanto, junto com vamos dizer assim, a expansão deste agrupamento familiar, e era uma das bases da política grega, certo? Esses agrupamentos familiares poderiam ir se juntando com outros agrupamentos familiares, tá? Ou melhor, poderiam ir se expandindo em suas relações identitárias, alargando essa noção identitária, tá? Ele também é nosso parente, também descende do mesmo herói, ou do mesmo ser mitológico, né? Do mesmo personagem mitológico. Então, expandindo-se essas noções identitárias, se abarcava um maior número de pessoas e, portanto, essa genus ia se expandindo, tá certo? Essa genus ia se tornando, por exemplo, uma fratria, né? Essa fratria poderia se expandir mais, formar uma philae, né? E um grupo de philae formaria, portanto, a cidade-estado. Certo, isso foi o conteúdo do texto que eu passei para o terceiro ano, o texto do Eric Wegelin, O Mundo da Polis, tá certo? Esse período ele é muito difícil de se estudar porque há ausência de fontes primárias, tá? Os textos homéricos já haviam sido escritos, eles permaneceram em uso ainda por um bom tempo, inclusive no período clássico, apesar de que no período clássico eles já começam a entrar em declínio, né? Esse ideal do herói grego começa a ser modificado. No período macedônico já há uma espécie de abandono deste sistema moral heróico contido nos textos homéricos, né? Mas esses textos, neste período do qual nós estamos falando, no período arcaico, estão escritos, tá? Eles influenciam o mundo daquela época, o mundo grego daquela época, certo? Mas faltam fontes primárias a respeito da organização política daqueles lugares. Como então nós podemos estudar este período? Como nós podemos estudar a política daquele período? A partir de outras fontes secundárias que não têm a intenção de deixar um registro político, né, um registro da política da época, mas não intencionalmente acabam deixando pistas para que os historiadores, tendo em mãos estes documentos, possam revisitar, reconstruir a narrativa da formação política desses povos, tá? Então, há uma ausência de fontes primárias, tá? Se não me engano, inclusive esse período é chamado de Idade das Trevas, ou período obscuro, justamente por conta dessa ausência de fontes, tá? Mas nós podemos estudar um pouco deste período a partir dessas outras fontes que não têm a intenção de serem fontes políticas, né? Fontes da vida política daquele povo, mas acabam nos deixando um relato. Eu vou me ater às anotações que eu fiz porque isso nos pouparia um pouco de tempo no vídeo, tá? Essas cidades-estado gregas não surgiam da mesma forma, tá certo? Mas pelo menos Atenas, que é o caso mais clássico, surgiu a partir dessa estrutura da qual nós estamos falando. A invasão destes povos indo-europeus, no caso dos atenienses, se não me engano, foram os jônios, né? E a partir dessa estrutura baseada numa ideia de pai de família e posse da terra, uma estrutura aristocrática
é que a política destes povos foi se desenvolvendo, tá certo? Deste povo, na verdade, nós estamos falando de Atenas. Certo, o processo de formação da cidade de Atenas só vai se completar mais ou menos no século VIII antes de Cristo, ok? Então nós estamos aí no iniciozinho do período arcaico, ok? Então somente neste período, num processo de agrupamento de povos, né, que o Eric Wegelin vai chamar de cinecismo, é que Atenas vai ser finalmente juntada, vai ser finalmente agrupada, ok? Há uma superação daquela ordem tribal, basicamente aquela pequena organização familiar, e ela é aos poucos alargada, tá? Baseada numa ideia de parentesco, mais alargada, certo? Então, por exemplo, havia este pequeno grupo familiar, eu anotei o nome dele em algum lugar, chamava-se Anquisteia. Era um grupo familiar de parentes até o segundo grau, como eu havia dito a vocês. Alargava-se até formar um genos, tá? Este genos era ainda este agrupamento familiar, só que com relações um pouco mais amplas, uma noção de identidade um pouco mais alargada. A genus virava fratria, que é a mesma ideia, uma espécie de alargamento dessas relações identitárias, essas relações de identidade, reafirmando como se estabeleciam essas relações de identidade. Como dizia que eu pertencia àquela fratria ou àquela genus? Simplesmente porque havia uma ideia de uma fundação em comum, tá certo? Então havia um mesmo fundador, um mesmo herói de quem se descendia, certo? E dessa fratria se erguia, se alargava ainda mais, formava-se uma espécie de vínculo amistoso, a filai, né? E dessas filai, dessas porções de povo com traços identitários em comum, com cultos em comum, com noções religiosas em comum, se formava, enfim, a polis, tá? Então essa ordem tribal, baseada naquele pequeno agrupamento familiar, começa a ser superado, e é justamente a superação dessa ordem tribal que vai possibilitar o surgimento da polis. Porém, essa ordem tribal é superada, mas a ideia de parentesco não é superada. Significa que esse povo todo era parente? Não, não mesmo, tá? Seria uma família enorme e não era dessa forma. O que significa então? Que adotava-se, talvez por convenção ou por alguma outra questão que poderia variar, mas sempre essa ideia de pertencer a um grupo importante, pertencer a um grupo fundado por um guerreiro importante, né? Então vai se formando essas novas identidades, tá? Essas novas identidades vão sendo aplicadas a outros grupos, e estes outros grupos vão se inserindo neste grupo que seria, entre aspas, mais importante, tá certo? Então, não eram todos primos, não eram todos familiares, essas relações familiares eram forjadas, elas não eram reais, tá certo? Mas havia essa noção de familiaridade, baseada em quê? Nessas questões de identidade. O que formava aquela fratria, né? Qual era a identidade daquela fratria? Isso baseava-se na ideia de um fundador, de um conjunto de deuses, enfim, isso é a identidade que unia essas pessoas num único grupo, tá certo? Ok.